Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bulbarelli. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, para você que está acompanhando esse nosso trabalho, para você que gosta desse rolê que a gente faz, acessa aí www.apoia.se/ORP e nos ajude, nos paga um cafezinho, seja uma colaboradora, seja um colaborador desse projeto. Esse recurso a gente utiliza para fazer as edições, gravações, pesquisas, né? Para fazer toda a produção desse conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar, a editora com as melhores publicações do Brasil e também da Faculdade Unida de Vitória. O melhor curso de teologia EAD do país. Inclusive, nós estudamos lá. A Faculdade Unida de Vitória, inclusive, agora tem mestrado e doutorado, hein? Bom demais, vou mestrar lá. Hoje nós vamos bater um papo com o Sandro Gonzalez, também conhecido como Sandrinho, que é pastor, esteve como missionário agora há pouco tempo, também trabalha com marketing digital, né? Trabalha aí com designer, formado em design. Privilégio ter você aqui conosco, camarada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Privilégio poder bater esse papo com você. Seja muito bem-vindo aí. Não, obrigado. A alegria e a honra é toda minha de ter sido convidado aí para um tão elevado escalão aí de pessoas como vocês. Não, pelo visto ele também trabalha com humor, né? Mas tamo junto. Camarada, muito novo, já tão jovem e já exercendo essas funções de liderança na comunidade, agora, né, você ordenado a pastor, já esteve como missionário, mas sempre à frente da comunidade de alguma forma. Como é que é isso? Como que é essa sua trajetória? Como que você encontrou esse espaço, assim? Cara, então, sou filho de pastor, então literalmente cresci na igreja, indo em culto quarta, e no culto quinta, e em culto domingo, 3 vezes no domingo na igreja, na vigília, célula em casa 3 vezes na semana. Desde que eu sou criança, a agenda acompanhando meus pais, muito envolvido em igreja. Naturalmente, ali para meus talvez 15, 14, já me envolvia no que eu poderia ajudar, né? Começando no ministério infantil, né? Ajudando ali as tias a tomarem conta das crianças, e fiz uma caminhada natural, eu diria, dentro da igreja. Não que seja uma caminhada para cima, mas uma caminhada de ministério, horizontal mesmo, não uma caminhada vertical, mas horizontal. Depois, com o tempo, ajudei nos adolescentes, fiz um seminário de 2 anos, liderei adolescentes ali por 3, 4 anos, meus talvez 20 aos 23 anos, quando simultaneamente comecei a ajudar os jovens. A igreja começou um trabalho de jovens, né, que você inclusive conheceu uns anos atrás. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, comecei a liderar também os jovens, né, numa situação que a igreja passou. Fiquei ali mais ou menos 1 ano e meio. E depois, eu e minha esposa, desde que eu namorava com ela, por todo o nosso período de namoro, até o casamento, a gente falava que a gente queria servir no campo. Não sabíamos quando, nem como. Assim que a gente casou, 1 ano depois que a gente estava servindo já nos Jovens da Igreja, a gente sentiu que era o tempo. A gente teve uma oportunidade na Espanha de fazer um curso por lá. Fomos enviados pela nossa igreja para a Espanha, fizemos o curso. Depois servimos como missionários na Holanda, ficamos lá por 10 meses e chegamos agora de volta à igreja local que nos enviou, em outubro. Então faz 1 mês que eu estou de volta. Fui consagrado pastor, inclusive, recente, né? Semana passada. Então essa foi mais ou menos a minha trajetória. Pensando um pouco na sua trajetória, você falou no início que você fez muitas coisas na igreja quando adolescente e tal, se envolveu em vários ministérios. Eu acho que é meio a caminhada, né, de todo mundo que vive essa vida de igreja. A gente sempre tenta ajudar em todos os lugares até achar o nosso caminho, nossa vocação. E aí você disse que se identificou e trabalhou muito tempo com jovens na igreja. E aí eu tenho falado com uns amigos, né, que eu acho que o ministério mais difícil de trabalhar na igreja é com a juventude, para mim pelo menos. Quais foram os seus desafios para trabalhar com a juventude da igreja antes de você casar, antes de você ser enviado para o campo missionário? Quais foram as suas primeiras experiências e maiores dificuldades trabalhando com a juventude na igreja? Boa pergunta. Eu acho que a juventude representa sim um desafio, porque por juventude, por mais que nós temos somente uma palavra, a gente engloba diferentes campos.
Então, assim, uma pessoa de 18 anos é jovem e, ao mesmo tempo, talvez seja um fato inédito do século XXI, uma pessoa de 30 anos pode ser considerada jovem. É aquela pessoa que às vezes não casou, que não tem filhos, eventualmente mora com os pais. Então, assim, ainda é considerado jovem, né? Por mais que é um evento inédito, né? 200 anos atrás, uma pessoa de 30 anos com certeza já tinha filho, já 3, 4, 5 filhos, emprego, coisa e tal. E hoje nós temos esse ser inédito na história, que é esse jovem adulto, que a gente chama, né? Jovem adulto. E tem pessoas mais jovens também, de 24 anos, que podem ser casadas e tal, e não deixam de ser jovens, né? Então nós temos toda uma gama de pessoas. O primeiro desafio que eu vejo no Ministério de Jovem é a linha tênue que tem entre o atrativo e o evangelho. Porque eu acho que muitos cultos de jovens, ministérios de jovens, quer pegar o jovem, quer fazer um anzol, né, na atração. Ou seja, quer trazer uma banda, quer fazer um culto animado, quer pintar a igreja de preto, né? Nós mesmos fizemos isso, nós não tem nada contra. Mas, de certa forma, foca tanto na atração. O que pode ser legal para o jovem? O que pode ser legal para a pessoa vir? Então faz um evento, e só que essa atração dura pouco, né? Essa atração dura pouco, porque querendo ou não, os eventos do mundo, querendo ou não, são melhores que os eventos da igreja muitas vezes. Se a gente tirar o Espírito Santo da equação, o evento do mundo é mais animado, o evento do mundo muitas vezes é mais criativo, coisa e tal. É uma linha tênue que muitas igrejas e ministérios enfrentam da atração ao evangelho genuíno. O que eu posso fazer para atrair o jovem, mas ao mesmo tempo eu tenho que pregar um evangelho de renúncia, um evangelho de discipulado, um evangelho de custo, um evangelho de missão, um evangelho, né, de impacto social, um evangelho de justiça. Então essa por vezes pode ser uma linha tênue, né? O ministério querer focar muito na atração, muito no entretenimento, por questão numérica, por questão de atração mesmo. E, ao mesmo tempo, não pode ser algo tão engessado, porque senão perde também esse poder de contextualização, esse poder de comunicação. Esse é um dos desafios. Outro desafio que eu entendo também é que eu acho que o jovem, é uma filosofia que a gente adota lá na igreja, um dos grandes fatores motivadores que retém o jovem na igreja, na congregação, é a amizade. Então, assim, ele tem que ser amigo de um, amigo de outro, amigo de 2 ou 3, de forma que ele perdure por lá, né? Congregue lá, faça a comunhão, frequente uma célula, frequente, né, as reuniões que a igreja promove, de oração, de evangelismo, de missão. Ele tem que ter essa amizade. E esse pode ser um fator dificultante, porque a amizade você não consegue fazer ela fake, né? Você não consegue produzir a amizade. Você não consegue falar para a pessoa A, seja amigo da pessoa B, porque aqui a gente tem que se amar. Claro que existe o amor, mas a amizade, você não pode forçar a pessoa A a convidar a pessoa B para ir no aniversário dela, por exemplo, né? Esse é um outro fator também que a gente gosta de insistir, fazer a comunhão, os pós-cultos, os eventos extracurriculares, digamos assim, para promover essa amizade, né? Que a gente tem que ser amizades saudáveis, né? Na medida do possível também, né? Que igreja também, felizmente ou felizmente, ninguém é santo. Mas esse é um outro fator também que a gente entende como importante no Ministério de Jovens, né? A questão da amizade, né? Da pessoa ansiar pelo culto, seja na sexta, seja no sábado, né? Ela tem que estar ansiando para estar lá, por causa dos amigos. E aí entra a primeira questão de novo, né? Se a pessoa for lá só pelos amigos, o dia que os amigos não for, o dia que os amigos desviar, essa pessoa também desvia. Então, assim, até que ponto é somente amizade ou a pessoa ir pelo evangelho, independente de qualquer coisa, independente de banda, independente de qualquer coisa, é uma coisa que a gente tem que saber mensurar bem também. Dessa sua experiência, cara, de estar fora, trabalhando também com igrejas locais e tal, o que você achou que, de repente, assim, é uma grande diferença do que a gente tem aqui, assim? O que você acha que, estando fora, você percebeu que aqui nós ainda temos algumas vantagens, algumas desvantagens, e lá as vantagens e as desvantagens, que é estar em outro continente com a mesma lógica da fé cristã, assim? Eu acho que primeiramente vale destacar que o estando fora, a minha experiência, né? Onde eu estive fora, eu estive na Holanda. Então, assim, não existe o fora contra o Brasil, né? Eu estou falando da Holanda em relação ao Brasil. E a minha experiência na Holanda, que eu sinto diferente, eu servi numa igreja internacional, uma igreja que tinha tanto brasileiros como holandeses, como suecos, alguns ingleses. Então, era igreja bem, no quesito étnico, bem plural. E eu acho que nisso encaixa talvez a primeira vantagem, né, o primeiro diferencial que eu vi lá. Amsterdã, especificamente falando, é das cidades do mundo que tem o maior número de nacionalidades representadas. Eu não sei o número exato agora, mas eu lembro que antes de ir para lá a gente fez uma pesquisa. Dos 188 países, não sei se esse é o número, tá? Mas dos 188, 190, sei lá quantos países, assim, 178
tem alguém registrado lá, só em Amsterdã, né? Não na Holanda, somente em Amsterdã. Então é uma cidade assim, de uma pluralidade muito grande, de etnias, de países. Então as pessoas lá estão acostumadas muito com isso, né? De pegar o metrô junto com o árabe, junto com o judeu, junto com o inglês, junto com o americano, junto com o venezuelano. Faz parte do dia a dia, né? Do holandês, de quem está em Amsterdã. E a nossa igreja era muito assim. Pela nossa igreja estar posicionada bem no Red Light District, né? Bem no centrinho, no miolinho de Amsterdã, literalmente em frente às janelas. Até antes do lockdown, era comum entrar pessoas lá 100% aleatórias de curiosidade, turistas. Então, espanhol, português, marroquino, grego, já entrou lá no meio do louvor para ver o que estava acontecendo. Porque domingo de manhã tinha aquele barulho todo e foi lá ver o que era. E as portas abertas, né? Então essa pluralidade eu acho que é muito saudável, coisa que no Brasil não acontece muito. Primeiro que nós somos um país muito pouco turístico, mais ainda em Belo Horizonte. Então, assim, Belo Horizonte, que é a minha realidade hoje, é uma cidade muito pouco plural no quesito etnias, né? A gente não vê pessoas de outros países aqui andando por aí, assim. Então, acho que essa pluralidade nos ajudava a ver melhor a questão de reino, né? A gente conseguir, ver pessoas de diferentes países adorando o mesmo Deus, sendo que Deus as unia, né? Não era país, não era dinheiro, não era raça. As pessoas se encontravam naquele lugar por questão de Deus. Deus era a base comum que eles tinham, que nós tínhamos entre nós. Coisa que em Belo Horizonte é raro a gente ver isso, né? Acho que por essa questão. É um país também segregado economicamente, então acaba que existem igrejas com diferentes perfis econômicos, né? Coisa e tal. Essa pluralidade, essa inclusão, experimento pouquíssimo aqui. No entanto, um fator que é interessante aqui no Brasil, um ponto forte para a gente, para falar bem da nossa nação também, né? Eu acho que é a questão de comunhão. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a nossa igreja, em outras igrejas que eu já fui, não é uma característica única da igreja que eu congrego, acho que é das grande maioria das igrejas que eu já fui, que eu já visitei, a questão que o culto acaba, por exemplo, às 9, às 10, mas o povo vai embora às 11 ou mais, né? Porque fica conversando depois e tudo mais, de forma que o pastor ou o porteiro, quem quer que for apagar a luz ali, tem que ficar botando o povo para fora. Isso é comum, coisa que na Holanda o culto acabava 11 horas, 11h10, meu filho. Você ficou lá, você sobrou, ninguém ficou. É raro o holandês te chamar para ir na casa dele, para ter um almoço durante a semana, fora do período de culto, então esquece, né? Ninguém vai te chamar para terça-feira e ir na casa dele. Coisa que no Brasil, nossa nação, tem essa característica, né? Esse calor, esse abraço, essa vontade de estar junto, né? Eu até brincava com os holandeses, que no Brasil é normal você dar tchau para a pessoa 5 vezes. Uma vez quando acaba o culto, outra 2 passos depois, outra na porta, outra ou no carro ou no ponto, e outra um pouquinho depois ainda, que você dá tchau, mas não significa nada, a conversa continua. Coisa que para o holandês é inimaginável. Deu tchau, tchau. Assim, até domingo que vem, não precisa nem me mandar mensagem. Isso é uma coisa que a gente sentiu muita falta lá. Essa questão da congregação, até às vezes espontânea, né? De sair, de ligar, de ir para casa um do outro, coisa que também faz parte da vida cristã, né? Da comunhão, que acho que é um ponto a nosso favor. Bem legal contando a sua experiência, né, de missionário na Holanda, seus 10 meses. Eu namorei uma missionária holandesa em 2015 e tal. Eu conheci a Holanda, visitei o país, fiquei em Amsterdã alguns dias também. Rodei algumas cidades da Holanda, visitei algumas igrejas. E esse choque, né, cultural é muito grande. As experiências que eu tive de tentar pensar em alguma questão evangelística, de implantação de alguma coisa na Holanda, eu encontrei essas barreiras, né? Porque é uma diferença cultural e religiosa, inclusive, muito grande. Como você falou, são igrejas plurais, etnicamente, são igrejas que, na mesma congregação, tem pessoas de vários estratos sociais, várias etnias, vários países, e aqui no Brasil é bem diferente. Então, quando eu fui ter essa experiência, quando eu fui conversar com os pastores de lá, com os missionários de lá, eles sempre falavam que eles viam o Brasil com bons olhos, no sentido que nós somos um país bem carismático, no sentido não só de alegria e tal, mas dos carismas, dos dons do Espírito Santo, daquele mover de Deus, mas ao mesmo tempo a nossa igreja não era tão comprometida com as causas da cidade, as causas das problemáticas urbanas. Tem até um caso recente entre aspas, né, uns 3 anos atrás, de uma igreja na Holanda que ela juntou várias igrejas da cidade, se juntaram na mesma igreja para fazer cultos de 24 horas sem parar, porque um casal da igreja, eles eram de um país que a pena de morte para quem saísse, fugisse daquele país, buscando refúgio, era a morte. E eles iam ser deportados pelo governo holandês
se eles fossem deportados, eles iam morrer. Então juntou todas as igrejas da cidade, começaram a revezar o culto na mesma igreja para não deixar com que a polícia entrasse e pegasse esse casal e levasse ele preso. Porque tem uma lei na Holanda que o culto ele não pode ser impedido por ninguém, por nenhuma autoridade. É um direito que eles têm na legislação. Então eu achei isso muito importante. Aí eu fico pensando, será que a gente conseguiria fazer um movimento desse para uma causa dessa na nossa cidade? Por exemplo, em Belo Horizonte, eu vejo mais uma disputa entre igrejas querendo crescer e tal. É uma crítica assim, que eu tenho à nossa realidade, mas ao mesmo tempo existe uma união entre as pessoas aqui no Brasil, que é uma união no sentido de relacionamento mesmo, que é até uma crítica que essa minha namorada fazia, ex-namorada, de que os vínculos dela, os relacionamentos de amizade eram os mesmos da infância. Então dificilmente você chegava em um local, uma igreja, e criava vínculos maiores do que aqueles que já tinha. Então tem essa abertura totalmente de comunhão, de comunidade. E primeiro eu acho interessante que era um casal, né? Provavelmente esse casal era membro de uma igreja, não das 3, né? Então outras 2 fizeram um movimento em prol de uma pessoa que não era membro deles, né? Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que no Brasil nós temos, e talvez em Belo Horizonte, né, por termos muitas igrejas grandes, né, e tudo, nós temos um pouco, para não dizer muito, de disputa, né, de placa, coisa e tal. Então, possivelmente, uma igreja querer fazer sozinha, né? Falar assim, não, deixa que eu faça esses cultos aqui, porque eu quero falar que eu fui a responsável por fazer isso. E não ia querer dividir. Então, acho que até que uma igreja poderia muito bem fazer isso, né, que você falou, fazer esse sacrifício, querer fazer algum impacto na cidade, como tem ações que são feitas, né? Como eu já disse, Belo Horizonte, especificamente, nós temos grandes igrejas e elas isoladamente fazem seus impactos, né? Pequenos, médios ou grandes, ações pontuais ou ações contínuas, mas eu acho que falta mais essa união, que foi o que, na sua história, foi o que mais me impressionou. 3 igrejas fizeram juntas aquela ação. Então, como eu já disse, como Belo Horizonte tem igrejas de tamanho e expressão relevantes, eu acho que se de repente elas unissem, né, para fazer algum tipo de ação, algum tipo de impacto, elas seriam mais relevantes do que são. O que falta, na minha visão, assim, é mais uma questão de união entre elas. Acho que elas raramente fazem ações em conjuntas, né, por questão de bandeira, por questão de denominação, né? Uma coisa que não é declarado, mas, ao meu ver, existe talvez até uma certa guerra fria não declarada, assim, entre elas, né? Com a disputa por cada palmo, cada pessoa, né? Uma falta mais de visão de reino, né? Como essa igreja é uma igreja global, independente de denominação que quer que seja, antes de tudo, é a igreja global. Nego, você acabou de ser ordenado pastor, como é que foi isso? Como é que você se sentiu? Como é que estão as emoções aí? Quais são as expectativas com essa perspectiva do pastorado? Como é que foi viver essa experiência? Cara, pois foi uma... Como é que eu posso dizer? É uma data marcante, assim, né? Eu acho que na vida de todo mundo que aspira ao ministério, tem uma caminhada cristã, é uma data marcante. Mas eu também acredito que ela é mais simbólica do que prática, digamos assim. Eu entendo a ordenação como um reconhecimento, né, da congregação daquilo que já vem sendo feito e não como se fosse um start, né, de algo para ser feito daqui em diante. Então, para mim, foi muito especial por ser um reconhecimento, né? Acho que a congregação, a igreja, entende aquilo que eu estava fazendo, o papel que eu estava desenvolvendo e exercendo ali dentro, e então aconteceu a ordenação, mas não é um start ou um título, né? Nada do gênero. Então, Sandrinho, para você, qual que é o papel do pastor, o principal papel do pastor no atual cenário brasileiro? Qual o papel do pastor no atual cenário brasileiro? Eu acho que o pastor tem diferentes funções. Eu acho que primeiro, não importante, né? Primeiro vem à minha mente. Primeiro é expor o evangelho. Pegar a Bíblia, pegar a morte, pegar a ressurreição, pegar o pecado que vem sobre nós, né? Pegar a salvação, a graça, e explicar isso para a congregação constantemente, seja na linguagem atual, seja através de ilustrações, nos cultos, né? É aquilo que a gente chama de pregar o evangelho. Isso é um dever do pastor. E vale ser dito que às vezes é esquecido, né? Por ser tão básico, por ser tão banal, acaba que é colocado em segundo plano, mas ele não deixa de ser um dever do pastor que deve ser feito recorrentemente. Em segundo lugar, eu também acho que é dever do pastor fazer uma leitura da sociedade atual nos seus diversos ramos. Então, nos ramos sociais, nos ramos políticos, nos ramos econômicos, né?
e tentar oferecer para a sua congregação uma leitura à luz das escrituras sobre aquilo, não que seja uma resposta final. Eu acho que nenhum pastor tem autoridade final sobre um assunto. Então falar, olha, é X, é B, é A que está acontecendo, mas a minha interpretação sobre esse assunto é essa é aquela. A minha interpretação à luz da Bíblia, como nós devemos nos comportar, diante de tal acontecimento é isso. E também inspirar a congregação a tomar parte, não só na igreja ministerialmente, né, desafiar seus membros, a congregação em geral, tomarem parte da igreja ativamente, através de ministérios, através, né, da vida da igreja, através das ações que a igreja proporciona, desafiar os membros a fazerem parte. Então, acho que toda igreja tem os seus desafios e as suas ações. Então, ações sociais, suas missões, e desafiar o membro, né, a tomar parte ativa nisso. A falar, olha, gente, nós como igreja X, nós estamos desenvolvendo uma ação aqui, nós estamos fazendo assim, nós temos esse sonho assado, nós estamos arrecadando doação para esse projeto, para essa comunidade, então nós queremos fazer uma escola nesse lugar, e realmente desafiar o membro a tomar parte disso, ou seja, sair da zona de conforto, né, sair do ordinário para tomar parte, fazer coisa que custa mesmo, né? Então, assim, às vezes doar tempo, às vezes doar talento, às vezes doar dinheiro, fazer coisas que ele fora da igreja não faria ordinariamente. Eu acho isso fantástico, cara. E principalmente porque eu vejo que existe um caminho até ruim, assim, do ponto de vista das igrejas evangélicas, que é um caminho meio alienador, né? Uma pegada um pouco, talvez, escapista, assim, que faz as pessoas entenderem uma relação que ela tem com o divino, com o sagrado, e pouco importa a relação que ela tem com o restante do mundo, com a humanidade. Então, eu acho terrível, assim, quando a gente não encontra a igreja que consegue dialogar, né, com a sociedade, com o seu entorno. Lógico que cada um na sua linguagem, que cada um na sua visão teológica, mas eu acho assim tão fundamental que a igreja seja, vamos pensar assim, né, um ator daquele espaço da sociedade onde ela ocupa, né? E eu às vezes fico vendo algumas comunidades que não têm, e fico vendo esse potencial frustrado, né? Porque assim, só fazer um parêntese, eu penso, como é que o cristão acaba com a corrupção? Simples. Aonde ele está, corrupção não tem mais. Então eu fico pensando, quando a igreja ela resolve abrir mão de estar atuando em todos os espaços, nas esferas da sociedade, são, querendo ou não, reinos de Deus que também não estarão sendo sinalizados, né? Então eu fico muito feliz de te ouvir falando sobre essa questão da gente ter uma atuação aonde a gente encontra, onde nós estamos, né? Acho que a função do pastor, uma das funções do pastor, não sei se eu deixei claro na última, é justamente mostrar para o membro, para a congregação, justamente isso que você falou, né, que ele pode ser um membro atuante, um embaixador do reino de Deus, onde quer que ele esteja nas esferas. Então, assim, é dever da igreja ocupar a cultura, é dever da igreja ocupar a educação, é dever da igreja ocupar a economia, política, as artes. Então, a pessoa, para ser um bom cristão, não tem que ser pastor. A pessoa, para ser um bom cristão, não tem que ser profeta, não tem que ser tradutor de Bíblia nem missionário. Pode ser um cantor, pode ser um jornalista, pode ser um médico, um professor liberal, e exercer dentro daquela profissão uma vocação, um agente anticorrupção, um agente de justiça, né? E um pregador do evangelho também, né? Para seus colegas de trabalho, para seus pacientes, enfim. E Deus move além do templo, né? O Espírito Santo não está contido dentro das igrejas. Fantástico isso. Uma das coisas que eu gosto muito dessa pegada da diversidade e tudo mais. Eu acho mesmo que essa multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta em milhões de confissões, em milhões de formas diferentes de pensar, né? Não consigo encarnar na minha confissão, na minha leitura, na minha igreja, na minha teologia, aquilo que completa o divino. Seria impossível fazer uma coisa dessa. Mas eu acho que esse é um desafio dessa nossa geração, né? Da gente para frente, é o desafio da gente entender esse nosso mundo cada vez mais polarizado, politizado, e, assim como o mundo, isso também se reflete nas igrejas. Então, acho que nós vamos ter um desafio de congregar ali na comunidade Bolsonaro e Lula, e ali esses conflitos, e como é que a gente lida com isso, e como é que a gente consegue, a partir dessa diversidade toda, achar um caminho de unidade, achar uma proposta que seja saudável, como é que a gente consegue tolerar, permitir amar o diferente.
Eu acho que esses são os conflitos desse novo pastorado, essa molecada da nossa idade. E quero te levantar essa pergunta, né? Como é que você pensa, lida com isso, com esses conflitos? Como que você vai percebendo a igreja polarizada, politizada? Como é que você vai vendo essa polarização mesmo, né, que está em toda a nossa sociedade, na igreja não seria diferente? Boa pergunta, Gibran. Eu acho que antes de qualquer coisa, vale a pena dizer que esse nosso diálogo é muito interessante para esse tempo que nós vivemos. Você sabe, por exemplo, que eu sou uma pessoa que me considera de direita e eu sei que você é uma pessoa que se considera de esquerda. E ainda assim nós somos amigos, nós conversando, eu estou aqui batendo uma conversa super saudável com você e assim, eu inclusive aprendo com você. Eu acho que em todo debate, toda conversa, a pessoa, antes de tudo, ela tem que entrar para a conversa ou entrar para o debate, quer que seja, né, disposta a não ter razão. Eu acho que isso acontece pouco. Acho que quando a pessoa entra para uma discussão, ela raramente entra disposta a estar errada, ou disposta a perceber que ela estava equivocada na visão dela, que não é assim, coisa e tal. As pessoas, na maioria das vezes, vêm para um debate, e a gente vê inclusive nos debates políticos, as pessoas raramente falam, cara, verdade, você falou isso aqui agora, você me deu um novo panorama, eu acho que vou ter que rever meus conceitos, eu acho que isso que você falou é isso mesmo. Ou seja, está aberto ao novo e está disposto a estar errado, né? Está disposto a não ter razão. Acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo, no âmbito de igreja, é justamente promover esse ambiente de pluralidade e de discussão que a gente estava falando mais cedo. Você mesmo falou da igreja ser um lugar alienado. Eu acho que isso acontece muito, às vezes, por causa de vaidade, inclusive, do pastor, né? Quando o pastor tem medo da congregação, de um membro ouvir uma outra opinião, ouvir outra coisa, e ele tem medo dele perder o membro, né? E isso é uma coisa um pouco ridícula hoje, porque assim, com o YouTube, com o Google, né, as pessoas têm acesso a pregações, a mensagens 50 vezes melhor do que as minhas, né? E eu tenho que ter consciência disso. Então, acho que a igreja deve sim promover esse lugar de debate, né? Levar pessoas lá que pensam diferentes, pessoas com doutrinas diferentes, né? Falar, olha, o ponto em questão é o ponto tal, né? Eu penso assim, mas o fulano pensa assado, o que vocês acham, né? E realmente levar a reflexão. A reflexão. Eu acho que Deus, né, tem gente que fala que Deus é de direita, né, tem gente que fala que Deus é de esquerda. Eu acho que Deus, assim, tem virtudes dele que são transmitidas no aspecto político direitista. E tem virtudes que estão na esquerda. E, assim, é um desafio a gente tentar equilibrar os dois, né, e promover esse debate, fazer uma coisa saudável, estar disposto a estar errado, aprender com o outro. Eu acho que a igreja poderia ser mais esse lugar, né, mais aberta a novas ideias e menos fechado em aquilo que já foi pensado, em soluções fáceis, que já foram desenvolvidas e estão lá prontas para consumo, né, digamos assim. Fantástico, Nego. Não, e eu vou ser honesto aqui que o papo é sempre muito agradável, não é à toa que a gente está aqui batendo esse papo agora. Como é que chama-se? Não tem nem como fugir de elogios, que eu te acho realmente uma das pessoas assim, extremamente inteligentes que eu já bati um papo, apesar da juventude, apesar de ser assim tão novo, eu acho você uma pessoa brilhante, eu também aprendo muito com você, então é sempre fantástico a gente poder bater esse papo. E, de sobremodo, eu até acho que tem um rolê extremamente interessante, que foi através de uma mensagem do sermão, né, que eu acabei, assim, tendo um clique, assim, muito, eu tava num viés extremamente, assim, militante, porque, de fato, eu sou de esquerda, mas eu acho um absurdo a gente afirmar que Deus é de esquerda ou de direita, de qualquer coisa. Acho que cada um tem liberdade para ter seus posicionamentos políticos, mas o cristão ele tem que ter um compromisso com o reino de Deus. Isso vai muito além dessa nossa questão ideológica, política, econômica, né? Mas foi uma vez ouvindo uma mensagem do seu irmão que me deu esse clique, que por um momento na vida eu estava mais militante do que de fato, aliás, por vários momentos, né? Mas esse foi o momento que eu reconheci. Que Deus bateu. Que Deus bateu e bateu muito. Então, assim, eu sou muito grato. E aí, a partir disso, a gente pôde se encontrar. Mas eu não me esqueço, brother, de uma porrada que você me deu lá na cantina da comunidade, que aquilo ali, bicho, para você pode ter sido simples, mas para mim foi sensacional. Eu com todo aquele meu marxismo debaixo do braço e você veio falar para mim sobre essa perspectiva de que, peraí, meu camarada, Deus está além disso aí, segura sua onda, respira, com essa sua gentileza habitual. Então eu sou muito grato, cara, porque a gente, a partir desse diálogo, dessa democracia, dessa troca, a gente vai crescendo. E com certeza, na minha vida, foi um crescimento sensacional, assim, gratidão mesmo. Obrigado pelas palavras,
pelas honrarias. Eu acho que, principalmente nessa questão que você falou, né, que você teve lá na igreja, uma mensagem do meu irmão, tocou com você no momento que você se viu mais militante do que cristão, eu acho que todos nós somos passíveis de ocorrer esse erro. Todos nós somos, em algum momento. Né? E não estou falando só de partidarismo, estou falando de paixões. Eu acho que o partidarismo, seja direita, seja esquerda, ele é, querendo ou não, uma paixão. E a pessoa pode ter outras paixões, né? Essa política, mas a paixão pode crescer tão grande da pessoa, seja a paixão por esquerda, por direita, seja uma paixão pelo esporte, seja uma paixão por carro, seja uma paixão por, sei lá, cara, por dinheiro, uma paixão tão grande que é aquilo que Jesus fala, né? Você não pode ter dois senhores. E as paixões tendem a se tornar o senhor quando a pessoa alimenta elas demais. Então, acho que todos nós temos que... aquele que está de pé, vigia para que não caia, né? Parte da resposta, né, que você vai dar agora, você já começou a falar sobre o assunto, mas aí eu queria voltar um pouquinho, que é uma parte bem interessante. Eu e o Gibran, a gente conversa há muito tempo atrás sobre essa questão de que quem forma a consciência religiosa ou a instrução bíblica da juventude ou da igreja de hoje não é só mais a igreja local, né? Que a gente está numa era de redes, a gente tem o YouTube, tem vários pregadores, a gente tem acesso a muita coisa. Quando a gente não está atualizado no que está sendo dito, quando a gente não está aberto a dialogar, a gente, como pastor de igreja local, perde muito. E aí eu queria te perguntar sobre os desafios, né, do século XXI na relação do pastorado, que são desafios novos, que é não ficar só nos assuntos da teologia. Então, a formação pastoral ela vem demandando mais de assuntos que fogem desse aspecto da teologia acadêmica em si, para a gente englobar e entender mais a nossa geração. Como que você vê esse desafio? Eu acho que, primeiramente, o pastor tem que estar ciente do desafio, né? Igual você bem colocou, 50 anos atrás, o pastor era a única fonte, possivelmente a única fonte de teologia que o membro tinha, né? Porque não tinha, primeiro, não tinha tantos livros cristãos como nós temos hoje, né? Traduzido em português. Segundo, que não tinha rádio cristã, não tinha televisão cristã, isso falando no Brasil, né? Mas, inclusive, em nível global, 100 anos atrás, possivelmente, o pastor era a única fonte de teologia que o membro tinha, que a gente não tinha essa troca de informação tão rápido assim. E hoje o cenário mudou completamente, como você bem disse. Então o pastor pregou a mensagem no domingo, de manhã, e domingo à noite o cara tá no telefone, tá vendo outra mensagem, outro cara, ou então recebe um vídeo no WhatsApp falando outra coisa, né? E não falando só de adulto, falando de crianças e adolescentes, né? O menino pode estar de 10 anos, tá no YouTube, né? Assistindo o que quer que ele queira, e com acesso a todas as questões que a gente pode imaginar, desde teologia até acontecimentos, né? Até desdobramentos, pensamentos, e isso tudo exerce uma gigante influência na pessoa, né? Você pensar que o pastor está com a pessoa uma hora por semana, às vezes 2, né? No máximo 3, se tiver algum discipulado, algum tipo de encontro, de oração e tudo. Mas o Felipe Neto talvez passa mais do que 3 horas com aquele jovem, com aquele adolescente, né? E assim, o conteúdo dele é eterno, a pessoa vê 5, 10, 20 vezes a mesma coisa. Então o pastor tem que saber que ele está como é que eu posso dizer, numa competição por atenção, por influência gigante, né? Com milhões de produtores de conteúdo, né? De entretenimento, coisa e tal. Então tem um desafio enorme nisso mesmo. Ele tem que saber que ele não é a única pessoa que a pessoa escuta, que o membro escuta, que não é a única pessoa que está emitindo opinião, que o membro está levando em consideração. Então ele tem que se atualizar, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo, quais são as questões relevantes. Então, por exemplo, questão relevante no Brasil até semana passada eram as eleições, né, que em Belo Horizonte acabou, uma outra cidade até segundo turno agora, domingo. E de uma semana para cá, esse assunto mudou, porque esse assunto agora teve aquele episódio no Carrefour, né, aquela brutalidade dos seguranças, né, com o consumidor, com o cidadão, o assunto mudou, né, ou seja, a mídia deu um novo assunto ao brasileiro, e o pastor tem que emitir uma opinião sobre aquilo, o que as escrituras falam sobre aquilo, né, sobre a força excessiva, sobre a questão de racismo, sobre a questão de segregação social, desigualdade social. Então, assim, o pastor tem que estar inteirado e ele tem que, inclusive, se capacitar, né? Ele tem que ler a Bíblia, tem que saber e tudo, mas tem que se capacitar também com leituras outras, né? Não que a Bíblia seja insuficiente, mas no sentido, assim, o que outras pessoas pensam, o que outras pessoas falam, de modo que eu possa complementar aqui a minha opinião e oferecer algo, às vezes, mais profundo ou mais diverso, né?
Não, fantástico, Nigo. E você falando aí sobre leitura, você também é uma das pessoas que tem essa paixão de ler e tal. Algumas pessoas até me perguntam, mas como é que você faz para ler? Eu juro para você, eu falo para todo mundo, cara, eu leio 20 minutos por dia. Separo 20 minutos do meu dia, eu leio. E ninguém acredita que com 20 minutos por dia a gente consegue ler bastante coisa, né? Mas eu queria te fazer 2 perguntas em uma. Como é que você faz para manter uma rotina de leitura, assim? Como que você faz para conseguir ler tanto, né? Porque você também é um cara que tem muitas leituras. E quais leituras você indica aí pra galera que tá ouvindo? O que você tá lendo agora que tem feito diferença para você? Alguma leitura que te chamou a atenção aí? Obrigado pela pergunta, Silvestre. Tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre isso, sobre leitura e sobre livros. Cara, eu também acho que assim, o meu hábito de leitura, eu acho que eu sou uma pessoa que não leio muito, mas eu sou uma pessoa que leio sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Você raramente vai me ver 1h30 seguida lendo, sentado lendo. Mas eu gosto de ter comigo do meu lado o livro que eu estou lendo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, eu acabei alguma tarefa, eu falo, vou dar 15 minutos aqui entre uma tarefa e outra, e nesses 15 minutos eu vou ler 3 páginas, vou ler 3, 4 páginas. Eu vou e faço isso, né? Ou seja, eu coloco meu livro no carro. Se eu estou no carro, estou esperando alguém, foi num compromisso, estou esperando uma pessoa na recepção, estou esperando uma pessoa em algum lugar, eu tiro e leio ali mais 2, 3 páginas. Eu gosto de fazer isso. Então, acho que esse é meu hábito de leitura que eu criei e para mim funciona bem. Eu não leio 1, 2 horas seguidas. Eu não consigo. Até gostaria de fazer, mas sempre não consigo. Mas eu leio sempre. Então, de forma que nesses pequenos intervalos de 3, 4 páginas, no final do dia, eu li 25 páginas, 30 páginas. E acho que a pessoa também, nesses alvos de leitura, acho que a gente superestima o que a gente pode fazer em curto tempo e subestima o que a gente pode fazer no longo termo. Então, por exemplo, uma pessoa que não lê, ela quer começar a ler, ela fala, não, então eu vou ler 50 páginas por dia, em uma semana eu vou ler, Os Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski, que tem quase 1000 páginas. Cara, ela não vai conseguir, ela vai desistir no terceiro dia, que ela vai ver que no primeiro dia ela leu 8 páginas, no segundo ela leu 6, no terceiro ela leu 4, então ela tá com 20 páginas lidas no livro de 1000. Desistiu. Então ela superestimou o imediato. Mas se você superestima o longo termo, você fala, cara, 1 ano, essa é uma coisa que eu gosto também. E 1 ano tem 365 dias. Se eu leio 20 páginas por dia em 1 ano, isso é 6.000 páginas, 7.000 páginas. Ou seja, você consegue ler 7 vezes Irmão Karamazov, se você quiser. Acho que esse plano a longo termo te ajuda também. E me ajuda também que me tira a ansiedade. Gente que gosta muito de ler, todo mundo tem mais livro do que livros lidos. Muitos amigos meus vão na minha casa e falam, cara, mas você já leu todos esses livros? É evidente que não, né? Nenhuma pessoa apaixonada por leitura leu todos os livros que tem, longe disso. Mas quando eu faço esse cronograma anual, me tira a ansiedade, porque senão eu olho para a biblioteca e falo, a gente tem muito livro para ler, eu tenho pouco tempo, né? Mas eu já sei os livros que eu vou ler, então, até o final desse ano. Então essa é uma dica de leitura que eu dou, né? Se você não consegue ler muito, mas pelo menos leia sempre e valorize o longo prazo, né? E não o curto prazo. E leitura que eu fiz recentemente que me impactou, eu li um livro de um autor americano chamado James Smith, Você é Aquilo que Ama. E, cara, para mim foi muito interessante, assim, ele aborda muito a questão justamente das paixões, né? Ele fala assim que a gente, especialmente no século XXI, a gente se acredita, nós nos vemos como seres racionais, seres pensantes, né? Seres que a razão toma conta, e ele fala que isso é mentira. Nós somos todos, na verdade, seres desejantes, né? Que a nossa razão trabalha em prol dos nossos desejos. E no livro ele explica como que nós, como cristãos, temos que, na verdade, aprender a moldar os nossos desejos através de processos litúrgicos, a partir de disciplinas espirituais, a partir de criação de novos hábitos. Tem uma série que chama Dark, não sei se vocês já viram, e ela todo início, assim, ela tem uma frase filosófica, assim, tudo, uma série alemã. E um dos episódios começa com uma frase que eu não esqueci. Fala assim, nós não somos livres em nossas decisões, nós não somos livres em nossas ações, porque não somos livres em nossos desejos. Ou seja, a frase fala assim, como eu não decido o que eu gosto, se eu gosto de melancia ou se eu gosto de melão, eu não decido. Eu nasci gostando de melão e não gostando de melancia. Então eu não sou livre, porque eu escolhi melancia porque eu já nasci gostando de melancia, eu não escolhi gostar de melancia. Né, numa explicação bem full assim, né, mas isso em todos os aspectos da vida. E esse livro explica justamente como que nós cristãos, apesar de não escolhermos aquilo que nós gostamos do nascimento, a gente, através das disciplinas espirituais, das liturgias, né, a gente pode moldar esse nosso desejo. Como cristão, a gente tem o dever de alinhar o nosso coração com o coração de Deus, né, que nada mais é que os desejos de Deus, os planos de Deus para as coisas que a gente tem aqui na Terra.
Fantástico, fantástico. A gente está encaminhando aqui para o encerramento, né? Nosso programa, ele é sempre assim, curtinho, de 1 hora, mas o papo tá maravilhoso. E a gente falando sobre essa questão das leituras e tal, me traz também a ideia das referências, e a gente gosta sempre, de repente, se você tiver aí as suas referências, quem que são as pessoas que você se inspira, para a gente fechar com essa dica aí para o pessoal. A começar de livros, assim, eu gosto de fazer uma leitura diversa. Então, assim, eu gosto de ler ficção, gosto de ler romance, gosto também de ler literatura cristã, também livros de filosofia, história, sociologia, para não ficar no clichê, né? Acho que cristãos, muitas vezes, cometem um erro de ler somente literatura cristã. Então, só ler Timothy Keller, só ler esses autores, assim, que são ótimos, né? Eu mesmo leio muito Timothy Keller, mas acho que a gente tem que fugir disso. Então, eu gosto de ler ficção. Eu gosto de ler Saramago, gosto de ler Tolstói, gosto de ler Machado de Assis, para dar uma diversificada até no ponto de vista que nós temos sobre as coisas da vida. E livro que eu poderia indicar como referência, tem um que eu gosto muito, cara, que chama Servidão Humana, de um escritor inglês, a Somerset Maugham. É um livro grandinho, assim, com umas 500 páginas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é um livro, assim, que para mim, talvez no quesito ficção, é o livro que talvez mais tenha impactado, assim. E no quesito vida cristã, eu gosto muito do livro Pregação e Pregadores, do Lloyd Jones, que é um inglês também. Por mais que o título pareça que ele fala muito de pregação, de estilo de pregação, mas ele aborda muito a questão que a pregação tem que ser algo, que a pregação primeiro é algo importante, né? Que às vezes a gente perde de vista isso. Acho que, principalmente hoje em dia, vocês bem falaram que o entretenimento toma muita conta da igreja, e hoje as bandas, né? Acaba que o louvor em muitas igrejas tem mais protagonismo, mais importância ou mais espaço que a pregação em si. E ele fala que ele resgata, né, esse valor da pregação, do valor de se pregar o evangelho, de se ouvir o evangelho, né, verbalmente. E ele fala do sentido da pregação do evangelho sendo o evangelho puro e simples, né? A questão da morte na cruz, a ressurreição, do perdão dos nossos pecados, da vida eterna, né? Sem muito silogismo, sem muito aforismos. E às vezes nós mesmos pegamos nessa tentação de querer ir além, sendo que a receita às vezes já está ali. Então, acho que esses dois livros são ótimos. Se eu pudesse também recomendar um último, eu recomendaria um livro que chama O Intercessor, que é um livro pequenininho assim, de bolso. É uma biografia. Cara, mas eu li ele já faz alguns anos, faz uns 5 anos, eu esqueci a biografia de quem. Não é um desses caras famosos, um herói da fé. Alguma coisa da Hess. HESS, e conta a história de um cara que levou o dom de intercessão assim, às últimas consequências. Um inglês também que juntava pessoas para orar, né, durante a Segunda Guerra na Inglaterra e tudo, e é incrível assim, a história que é narrada ali. E quanto pessoas, assim, eu vou tentar falar pessoas do ramo que as pessoas conheçam, né? Então, assim, apesar das recentes polêmicas, eu sempre gostei muito do estilo do Ed René. Achei um cara muito ponderado, muito lúcido. Então, me inspiro muito nas pregações dele. Gosto dos devocionais dele, o Talmidim, né, que ele já escreveu. Apesar das recentes polêmicas, eu sempre achei um cara muito lúcido, buscando ali acertar. E também admiro outras pessoas, né, outros pastores, como o Carlito Paz, pastor Márcio Valadão, que a caminhada cristã deles, né, por ter igrejas grandes, igrejas relevantes, nunca, em toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, nunca tiveram nenhum escândalo, nunca tiveram nenhum problema, e sempre produziram, ao meu ver, uma teologia de qualidade. Ah, mano, bom demais, fantástico, que papo legal. Nego, te agradeço aí muito aí pela disponibilidade, por você ceder esse tempinho para falar com a gente, foi uma coisa incrível, obrigado pelas dicas. Quando você falou do nome do Ed Renekiewicz, o Walter aqui quase caiu da cadeira, porque... Papai Ed, né? Uma referência. Nunca vi gostar tanto do Ed igual o Walter. Então, só te agradecer aí por esse papo, privilégio mesmo a gente poder trocar essa ideia aqui. Agradeço aí, camarada. Não, obrigado vocês pelo convite e continuem com o trabalho aí, poxa vida. Tem que gravar sempre aí pra gente ter sempre conteúdo de qualidade aí pro pessoal. Tamo junto, camarada. Gente, esse foi mais um RPCast.
A gente falou aqui com o Sandrinho, com o Sandro Gonzalez, e se você, né, tem acompanhado, tem gostado desse nosso conteúdo, nos ajude a ficar de pé, nos ajude esse trabalho a continuar, nos pague um cafezinho aí no nosso apoio, né? Você pode entrar lá no nosso site e nos fazer um apoio. E sempre lembrando que esse podcast tem um apoio da editora Recriar e da Faculdade Unida de Vitória, que é uma excelente faculdade de teologia também. Aquele abraço, falou, valeu!